De janeiro de 2016, escatologia, o estudo das últimas coisas. O textual diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 de Timóteo 3:1, verdade prática, diz: o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está registrada em Mateus capítulo 24, versículo 4, versículo 5, depois Mateus 11, versículo 12 e 13, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Diz assim, acompanhe em silêncio. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. 1 Tessalonicenses 1:10, que é o último: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta oportunidade e abençoa os teus filhos em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós estaremos nesse primeiro trimestre de 2016 abordando escatologia. Não é uma disciplina fácil, é muito complexa e nem todo mundo tem o dom para abordar a escatologia. Escatologia é uma disciplina que muitos crentes viajam na maionese, né? Viajam na maionese, fala o que fala e fica aquela baboseira, principalmente hoje com as redes sociais, né? Internet e outras coisas. Os crentes ficam escutando debate de A, debate de B, e com esses escuta disso, escuta daquilo, vem trazendo confusão para a igreja de Cristo Jesus. Eu quero deixar bem claro que nós somos a Assembleia de Deus, não somos nenhuma outra denominação, somos a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus está na corrente teológica de Jacó Armínio. Não somos calvinistas, somos arminianos. E cremos na volta de Jesus, cremos no arrebatamento da igreja, cremos que depois do arrebatamento da igreja começará a grande tribulação. A igreja vai estar lá na bodas do Cordeiro, será uma festa de casamento de 7 anos. Depois o Senhor Jesus vem, estabelece o milênio, estaremos com o Senhor. E a nossa corrente teológica é essa, né? É essa daí. E não precisa viajar, nem criar outra teologia, porque isso é muito perigoso para cada um de nós. Eu não sei se eu vou sair do textual, eu só quero o textual, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que é tempos trabalhosos? Tempos trabalhosos, Paulo estava recomendando ao pastor jovem Timóteo.
A igreja do Senhor Jesus Cristo tem sofrido muito com tempos trabalhosos. Tem nascido dentro da igreja muitas heresias, irmãos. Cuidado para você não se embriagar com as heresias. Ontem o presbítero Maxwell me chamou e falou: você conhece o pastor fulano de tal? Eu disse não. Eu estava aqui assistindo o debate dele. Ele amaldiçoa dizimista. Eu digo: não fica assistindo isso, meu filho. Não dê ibope para quem prega heresia. Você fica dando ibope para quem prega heresia. Você fica comendo coisa que pode futuramente te dar uma diarreia espiritual. Eu sei porque ele estava assistindo. Assistindo para conhecer o lado podre, a banda podre, o lado de heresia, os que querem ser muito sábio, entendido da palavra. Eu sei que os irmãos pesquisam, assiste por uma curiosidade também, mas cuidado, vigia, porque se você começa muito a inculcar palavras de heresia na tua mente, você vai se prejudicar. Tem muitas pessoas, irmãos, que só está acostumado a comer arroz branco com uma saladinha bem suave. Estou falando espiritualmente. Aí um dia um colega te convida para comer uma feijoada em casa. Aí você vai comer aquela feijoada que o colega preparou, o teu amigo, o teu vizinho. Aí você come aquela feijoada, fica empachado, doente, vai parar até no hospital, que é forte demais e te deu um desarranjo intestinal. Da mesma maneira, as coisas espirituais. Você sabe por que muito crente adoece? Porque ele sai da igreja dele com aquela comida sadia, aquela comida balanceada. Aqui tem um nutricionista, viu? Que é o Espírito Santo. Aqui tem um nutricionista cuidando da tua alimentação bíblica. O nutricionista daqui é o Espírito Santo, que faz você ter uma alimentação sadia, saudável, de acordo com a corrente teológica assembleana, de acordo com a corrente teológica mais coerente da Bíblia. Aqui ninguém está ensinando heresia para você, como teve uma apóstola ungida por César Castelhano, que deu o prazo de Jesus voltar, e a multidão acredita, aplaude, corre atrás. Jesus vai voltar no ano de 2000 e tal, e o ano de 2000 e tal passou, a profeta ficou desmoralizada. Para esses profetas de Baal que existe no Brasil, devia existir a lei de Deuteronômio. A lei de Deuteronômio diz que se um profeta falar mentira, ele é digno de ser apedrejado. Existe uma igreja aqui no Brasil, eu não cito nomes, lá se prega muito contra dízimo, amaldiçoa a Assembleia de Deus, mas existe um item nessa igreja que eu admiro e concordo plenamente. Lá, quando um profeta se levanta e profetiza dentro da igreja, anota-se no caderno o dia, a hora, o mês, o ano e a profecia.
Se não cumprir, tu é expulso de lá. Bem feito, profeta de Baal, conversador de água. Deus não aceita esse tipo de coisa na sua igreja. Se Deus te mostrou, mostrou. E um detalhe, ministério de profeta não existe mais na igreja. Acaba com isso. O ministério de profeta parou em João Batista. Terminou. João foi o último nascido de mulher. Um dos homens mais importantes na Bíblia, quem disse foi Jesus. De nascido de mulher, maior do que João nunca mais haverá. Profeta que veio preparar o caminho para que o Messias andasse. João batizava no Rio Jordão, viu o Espírito Santo descer em forma corpórea sobre Jesus, e ouviu também uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, tenho prazer. João entregou os seus crentes, a sua membresia da igreja, para congregar com Jesus. Ele sabia, ele sentia que o fim dele estava chegando, o ministério dele estava terminando. Ele disse para a sua membresia: olha, está vendo aquele ali? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Congrega com ele, segue ele. André era da igreja de João Batista, era da diretoria de João. Foi congregar com Jesus. André chamou Pedro, e Pedro veio e se tornou o assessor direto de Jesus. Então muitos irmãos que congregavam com João Batista recebeu carta da sua igreja para congregar na igreja de Jesus. Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João nunca quis glória. João nunca quis que o nome dele fosse alguma coisa, porque quando perguntaram para João: tu és Elias? Ele disse: não, eu não sou Elias. Ele poderia muito bem ter dito: eu sou Elias, eu sou o cara. Ele tinha as características de Elias, andava como Elias, se vestia como Elias, parecia com Elias, mas não era Elias. Ele poderia muito bem: eu quero ser Elias, o profeta mais famoso, mais poderoso, mais digno de honra e de glória. João, tu és Elias? Não. João, tu és o Cristo? Não. Como é o teu nome para a gente colocar no outdoor? Como é o teu nome para a gente divulgar nas redes sociais? Como é o teu nome? Queremos divulgar o teu nome, propagar o teu nome. João disse: eu sou uma voz que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor. João não queria glória, João não queria fama. Eu sou uma voz que clama no deserto. E João não tinha satisfação a dar para ninguém. João, ele não pagava aluguel de igreja, então ele não tinha satisfação para dar para crente nenhum. A igreja dele era no templo, na beira do Rio Jordão. Não tinha ar-condicionado, não pagava conta de luz, era no templo. Até a dieta de João era esquisita pra caramba. Não sei quem foi o nutricionista que disse para João comer mel e gafanhoto. Aí quando eu falo hoje que comi muita tanajura, o povo se espanta. João comia gafanhoto porque eu não posso comer formiga. Qual é a diferença? Se João se alimentava de gafanhoto, por que eu não posso comer formiga? Tanajura era o meu prato predileto. Eu comia tanajura que o bucho ficava azul com farinha. Você nunca comeu porque não precisou. Na sua casa tinha carne todo dia. Lá em casa não tinha não. Então tanajura era um prato de excelência. E eu me habituei tanto a comer formiga
não sou tamanduá, mas gosto muito dela. Se hoje eu ver uma tanajura por aí, disseram que um dia desse encontraram aqui na Avenida das Jaqueiras, encontraram tanajura voando. Se eu encontrar, eu paro o carro e como. Aquilo cru é bom, assado é melhor. João tinha uma dieta tão esquisita, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, mel de abelha. Por isso que se cumpre a palavra quando Moisés estava para vir do Egito, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, falou para ele dizendo: Canaã, terra que mana, pelo menos mel João comia, o leite eu não sei, viu? Então João preparou o caminho, Jesus veio, mas ele não queria glória. Como é o teu nome? Eu sou uma voz que clama no deserto. Mas hoje nas igrejas nós estamos com tempos trabalhosos, porque tem muitos por aí inventando a vinda de Jesus e a volta dele. Nós não devemos pregar heresia dentro da igreja. Ninguém sabe da volta do Filho do Homem. A Bíblia diz que será no piscar de olhos. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz que depois quem está vivo receberá uma metamorfose, seu corpo será transformado e você subirá, assim como Elias subiu no redemoinho para os céus sem provar da morte. É um símbolo de que a igreja vai subir cantando o hino da vitória. E sabe-se que Jesus vem buscar a igreja, virá como ladrão de surpresa. Não que Jesus é ladrão, ladrão é o diabo. Ele é ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus está dizendo a maneira como ele vem, de surpresa, buscar a sua igreja, mas o dia e a hora ninguém sabe. Isso é escatologia, é a doutrina das coisas futuras. Tempos trabalhosos. Eu ontem escutei um pastor pregando, dizendo que tem um líder espiritual aqui no Brasil que ele se denominou apóstolo. Esse título apóstolo não combina com a Assembleia de Deus. E ainda bem que a Assembleia de Deus não aceita esse título de apóstolo. Por quê? Eu vou te explicar. Apóstolo é um cargo eclesiástico dado com exclusividade aos fundamentos e à base da igreja do primeiro século. Apóstolo, só existiam os 12 apóstolos quando João teve a visão das coisas futuras e da nova cidade de Jerusalém. Ele presenciou 12 colunas, em cada coluna 12 nomes, e esses 12 nomes eram os nomes dos apóstolos. A Bíblia fala dos 12 patriarcas, a Bíblia fala das 12 tribos de Israel, e no Novo Testamento você encontra os 12 apóstolos. O fundamento da igreja, a base da igreja foi constituída em 12 colunas. 12. Então não precisa mais de nenhuma coluna. Agora é só você trabalhar em cima das 12 colunas, trabalhar em cima do fundamento. Já foi fundada, a fundação da igreja já foi feita, já foi concretada, já foi realizada.
agora não precisa mais criar esse título de apóstolo. Apóstolo é aquele que andou com o Senhor Jesus, chamado por Ele, nomeado por Ele, consagrado por Ele. Quando Paulo recebeu a chave do Senhor Jesus Cristo do caminho de Damasco para pregar o Evangelho aos gentios, essa chave foi entregue para Pedro. Quando Jesus mostrou a Pedro a visão do lençol atado pelas 4 pontas e os animais quadrúpedes e répteis, e apareceram lá todos os tipos de animais, e uma voz disse para Pedro: mata e come. Pedro disse: eu não vou comer, porque tudo é impuro. Então, Jesus percebeu que o judaísmo estava impregnado no coração de Pedro. Mas Pedro assim mesmo foi na casa de Cornélio, ganhou ele para Jesus, a família dele, batizou todo mundo, fez a obra aos gentios. Mas quando Pedro estava na presença de judeus, ele tinha timidez, ele tinha dificuldade de dizer que o Evangelho também pertencia aos gentios. E por essa dificuldade, o apóstolo Paulo resistiu-lhe na cara, dizendo: Pedro, por que é que você, quando está diante dos judeus, você faz que não vê os gentios, Pedro? E o pau quebrou. Liderança também, o pau quebra. Tem crente que fala: não, meu Deus, e a liderança também briga. Oh, deixe de ser Zé Bobão. Em todo lugar tem discussão, tem debate, tem problemas, tem dificuldade. Em todo lugar, Barnabé com o Paulo teve uma discussão por causa de João Marcos, que se apartaram, cada um partiu para um lugar diferente. Mas lá na frente, Paulo manda um recado de amor, dizendo: traz-me contigo a João Marcos, porque ele é muito útil. Pedro negou a Jesus 3 vezes antes que o galo cante, mas quando Jesus ressuscitou, teve o cuidado de dizer: avisa para Pedro que eu ressuscitei, mandei ele abrir a porta da igreja e fazer o culto, que eu estou de volta. As portas do inferno não conseguirá destruir, nem fechar aquilo que foi feito, fundamento, fundada, inaugurada, abençoada pelo Senhor Jesus Cristo e os seus 12 apóstolos. Mas Paulo queria ingressar no título de apóstolo. Ele nunca fez questão, ele apenas queria ser reconhecido. E como Pedro rejeitou a chave da porta de pregar aos gentios, Jesus entregou na mão de Paulo no caminho de Damasco. E o apóstolo Paulo começou a pregar no caminho de Damasco. A partir dali a vida dele mudou, começou a pregar o Evangelho aos gentios. Em todo lugar onde Paulo chegava, ele constituía um bispo, um presbítero, fundava uma igreja e saiu se expandindo mundo afora, pregando o Evangelho. Naqueles dias Jesus não estava mais na terra, já tinha sido assunto aos céus. Mas aí, quando Paulo se reuniu com os apóstolos de Jesus Cristo, alguém falou para ele: você não pode ser chamado de apóstolo, você não pode ser apóstolo, porque para ser apóstolo precisa
andar com Jesus, você não andou com Jesus, ter visto a Jesus, depois da ressurreição, existiam alguns requisitos para ser apóstolo. E Paulo falou aos apóstolos daqueles dias: eu vi a Jesus ressurreto. Você sabia que no caminho de Damasco, Paulo não teve uma visão, como alguém fala, foi uma visão? Não, Paulo não teve visão, Paulo teve uma aparição. Visão é uma coisa, aparição é outra. Paulo viu Jesus, viu. A glória foi tão grande que o Senhor Jesus ofuscou o brilho do sol que estava a meio-dia. Os raios do sol de meio-dia foram ofuscados pela glória que estava no Senhor Jesus, quando ele apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Paulo não teve uma visão, Paulo teve uma aparição. Visão você vê, mas ninguém vê. Aparição, os homens que estavam com Paulo sentiram algo tremendo, e ele caiu daquele animal, e a partir dali começou o seu ministério apostólico. E ele disse para aquele apóstolo dos dias de Jesus, o apóstolo Paulo, dizendo: será que isso é requisito para mim ser um apóstolo? Eu vi a Jesus, eu fui chamado por Jesus, e eu fui ao terceiro céu e vi coisas que ao homem não é digno de falar, o que eu vi e ouvi. Mas os 12 fundamentos estão nos 12 apóstolos. Então, o ministério apostólico são 12 mais 1 dá quanto? 13. Não se tem mais apóstolo, biblicamente ou teologicamente falando. Aí tem um líder aí no Brasil, que ele é apóstolo, o grau de apóstolo para ele ficou fraco, ele foi ungido a patriarca, e agora surge um comentário que ele será ungido a rei. Isso é heresia. Na Assembleia de Deus tem entrado muita heresia, e os crentes, por não conhecer escatologia, vai comendo essas heresias. Esse mesmo apóstolo patriarca que vai ser ungido a rei, também previu a volta de Jesus no ano tal, e Jesus não veio. Fica dando data para a volta de Jesus, para bater terror no povo. É igual esses profetinhas que fica todo final de ano, vem o profeta da morte, que só vê desgraça, sangue derramado. Para com isso. Nós estamos em Cristo Jesus, Ele te guarda, Ele te cobre, Ele te abençoa. Para com essas coisas. A promessa da bênção está sobre a nossa vida, e nada de mal irá acontecer sobre aqueles que estão debaixo e guardados pelo sangue de Jesus. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, tinha uma heresia muito forte. Aqui acontecia um evento que pegava o nome das pessoas, colocava num pedaço de papel e tacava fogo. Heresia do G12. G12, isso daí é G12. A heresia do G12 acabou com muitos assembleanos.
A heresia do G12 ainda hoje está sobre a vida de muitos assembleanos. Que negócio de tacar fogo em papel para pecado de ninguém, rapaz. Se você está colocando ali o seu pecado, o seu nome, e colocando lá e tacando fogo, então o sangue de Jesus perdeu o valor. Quem perdoa pecado é o sangue de Jesus, herege. Você não conhece Bíblia, não? Você está entrando na doutrina do G12, por César Castellanos, Valnice Milhões, essa baboseira que tomou conta do Brasil, acabou com muitos presidentes de campos, líderes grandes, que mergulharam nessa baboseira. O cara ia para o retiro, é tremendo, 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 e ninguém falava nada, e tremendo para lá. É cheio de segredo. Aqui também tinha um evento que era cheio de segredo. Não podia falar nada, não podia dizer nada, não podia comentar nada, podia tirar foto de nada, é só tremendo. E esse povo do G12 se tornou um negócio tão odioso. Provocando todo mundo. E quem ia ficava doido, porque passava lá não sei quanto tempo, e daqui a pouco estava chorando, daqui a pouco dava eu não sei o que era, psicologicamente a pessoa vinha abalada, pedindo perdão para as paredes, para as caixas de som, para o relógio. E você sabe, eu estudei sobre o G12, pesquisei, toda a vida preguei contra, vou pregar, porque isso é vento de doutrina herética. Você sabe o que é que o G12 pregava? Um dos pontos culminantes do G12? Vê se o povo é folgado. Pregava, sabe o que? Que a gente tinha que liberar perdão para Deus. Irmão, olha a folga do ser humano aonde vai. Você está vendo que crente que cai dentro de heresia, ele fica pior do que qualquer incrédulo e ímpio que possa existir? Como é que um ser humano mortal vai perdoar Deus, hein? Ninguém. Nós temos que liberar perdão para Deus. Mas é mole um negócio desse? Perdoar Deus? Aonde foi que Deus perdoou? Eu queria saber. G12. Essas coisas com segredo de igreja, G12. Taca fogo no papel e bota aqui teu pecado que o fogo vai resolver, porque o sangue de Jesus é muito fraco, G12. Taca fogo no balão e o balão sobe lá no teu perigo. Isso é coisa da nova era, rapaz. Deixa de ser menino. Deixa de ser menino. Paulo diz, quando eu era menino, fazia coisa de menino, falava como menino, me comportava como menino, agia como menino. Agora que passei a ser homem, deixei as coisas de menino. Deixei de ser menino. Menino de buchão, menino de barriga verde, menino que não conhece Bíblia. Maria vai com mais outra, que vai levando aí. A Assembleia de Deus toda a vida cresceu, nunca precisou desse negócio de célula. Mas tem igreja assembleiana aí, conheço uma aqui pertinho, está fazendo coisa de célula. Não deu o nome como célula, né? Corpo dos Gelares. Aí fica uma equipe cuidando, outra equipe. Eu sei que culto em lá dá muito é fofoca, profetada. Bota um bolinho, um cafezinho, lasca o pau do pastor. É o que dá. É o que dá. Você bota lá o camarada para dirigir lá um culto na casa da irmã. Aí chega lá e vai quebrar os que tá os quadros dentro de casa, vai quebrando as panelas, porque tudo ali está consagrado ao diabo. Isso aqui é do diabo, viu, mano? Aqui eu estou sentindo aqui que tem um espírito do diabo aqui.
limpa a casa da irmã todinha, joga no lado de fora. Você está feito macumbeira, hein, irmão? Macumbeira é que trabalha com essas coisas, limpando a casa dos outros, mandando jogar fora. Existem umas coisas bem específicas, bem diferentes. Viaja para algum lugar, traz alguma coisa assim, se sente mal, tal. Você fala, ó, esse objeto aqui pode ter sido consagrado a demônio, joga isso fora, isso para lá, tudo bem e tal, mas você ir na casa da pessoa, limpar a sala dela todinha, jogar o tapete fora, o sofá é do diabo, a cadeira que a irmã comprou é do diabo também, o perfume é do diabo, esse creme, Satanás foi quem fez ele, aí vai jogando, daqui a pouco está a casa limpa. É o ministério da vassoura, é o ministério do limpa, é o que dá oração, consagração, culto em lares, é o que dá essas baboseiras, essas meninices, esses besterol, que eu não aprovo isso e participo disso. Não participo disso. Eu toda a vida fui estudante de escola dominical, rapaz. Eu cresci os dentes aqui, ó, comendo lição de escola dominical e nunca faltei culto de doutrina para aprender maturidade e ser crente. Não é baboseira, conversinha, besterol, vento de doutrina que vem me abalar, não. Quando esse G12 surgiu aí, eu sabia que isso ia dar bagaça. Teve igreja Assembleia de Deus que rachou assim, ó. Até hoje tem centenas e centenas de crentes assembleanos desviados, que está no meio do inferno, perdeu a salvação, porque o líder, um homem que a gente pensava que era homem maduro, caiu nessa baboseira, se embreou para o lado de G12 e está doido até hoje. Porque o sangue de Jesus não vale mais, agora tem que tacar fogo no pecado do povo. Daqui um dia eu vou inventar que você tem que tacar fogo dentro, botar álcool e tocar fogo lá dentro para queimar tudo. Existem muitas heresias, mas tudo isso porque não participa de escola dominical, tudo isso porque não vem em culto de doutrina. Não vem culto de doutrina, não vem, não gosta, tem coceira nos ouvidos. Quem tem coceira no ouvido não vem culto de doutrina, rapaz. Inventa 1 bilhão de desculpa. Quando a pessoa dá muita desculpa para não vir à casa de Deus, porque a casa de Deus para ele não é prioridade, é prioridade outra coisa, menos a casa de Deus. Mas eu ainda estou aqui no textuário. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Camarada não quer vir à escola dominical. Tem gente que nunca participou de uma escola dominical na vida e já é consagrado a pastor. Ele não sabe nem o que é escatologia. Se falar para ele, ele pensa que é remédio para disenteria. Então hoje nós estamos com muito trabalho dentro da igreja, porque os crentes não querem comer palavra. E eu gosto muito do reteté, irmão. Eu sou apaixonado, eu nasci dentro do fogo, eu sou filho do fogo. Fogo que eu estou dizendo é fogo do Espírito Santo. Eu sou filho do fogo do Espírito Santo. Eu fui criado dentro de ciclo de oração, marchando na terra, cantando hino espiritual e do Negueb. Gosto demais. Mas quem sustenta a crente é palavra. Quem sustenta a crente é palavra. Porque se você ficar no banco escutando a palavra, você sai com alguma coisa de Deus futuramente para você praticar, exercitar. Você ficar o culto todinho. Você pergunta, irmão, você está assim porque eu não sei. Pegou um fogo aí. Eu gosto de fogo. Aqui tem um culto para você baixar na terra. Na segunda. Segunda aqui é
Na segunda-feira, mas pode saltar aí. Mas tem quarta-feira, culto de comer palavra. E o irmão perguntou para mim, por que na segunda não tem muita pregação? Eu digo, vem na quarta. Vem na quarta. Por que tu só vem na segunda? Vem na quarta, mano. Tá querendo Bíblia? Vem quarta. Você já foi a alguma escola dominical lá na nossa igreja? Não, tá querendo Bíblia? Vai para a escola dominical. Por que tu quer Bíblia na segunda? Tem que ser na segunda? Na segunda é manto, mesmo, é manto, é neguebe. Na segunda é libertação, é cura, é Deus falar, é Deus bradar na terra. Na segunda é um culto específico do requeté. Quer Bíblia? Vem para a quarta. Mas ele nem vem para a quarta e quer colocar nele lei na segunda. Só podia ser crente mesmo. Nunca veio uma escola dominical. Mas ele quer Bíblia. Eu quero Bíblia, pastor. Eu digo, vem comer na escola dominical, irmão. Vem para quarta-feira comer doutrina. Cadê? Ele vem? Não vem. Talvez ele queira, né, que mude. Bote o culto de libertação na quarta. Eu vou mudar, só para agradar ele. Aí ele nem vem na segunda e na quarta. Aí pronto, aí perdeu os dois. Sempre é assim. Aqui, irmão, eu vou falar uma coisa para você e bota isso na sua cabeça. Eu não vou criar culto aqui mais nenhum. Culto aqui, ó. Domingo de manhã, escola dominical. Domingo à noite, o culto da família. Segunda, libertação. Quarta, doutrina. Segunda, sexta, oração. Tá bom, não? Tá bom. E assim mesmo o povo nem vem. São quantos cultos? 5 cultos. E assim mesmo o povo nem vem. As igrejas por aí estão fazendo um culto. Só no domingo. Virou católica. Só no domingo. Devia chamar de missa. Não é mais culto. Missa, chama de missa. Não é mais culto. Porque os crentes têm que ter tempo para bater perna. Rapaz, bota na tua cabeça que crente batendo perna não presta. Daqui a pouco está desviado. Crente tem que estar dentro de igreja. Passei a minha vida toda, culto todo dia lá no Nordeste. Nunca desviei, nunca fiquei doente. Mas crente, ele tem que ter tempo para bater perna. Pastor, o senhor devia diminuir os dias de culto. Eu estou muito cansado. Fique em casa. Fique em casa. Não é para bater perna. Bater perna. Crente não tem cansaço para shopping, não tem cansaço para churrasco, não tem cansaço para aniversário. Ele vai até para o inferno. Mas quando é dia de culto, bate uma indisposição, uma fadiga na alma. Vamos voltar para a escatologia. Doutrina das coisas futuras.